Hélio Lopes. Sou eu, Ipu e região, aquele abraço. Confira conosco a hora certa. 12h50. Com meus cumprimentos, inicialmente as minhas desculpas ao Cabo Miranda, que eu tratei aqui como Soldado Miranda, tinha reduzido aqui a patente, e agradeço, Cabo, pela disponibilidade de vir para a gente debater um tema tão importante para a sociedade ipuense. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Regional do Ipu. Boa tarde, Hélio, boa tarde aos membros que fazem aqui o programa Fatos em Debates, como também gostaria de dirigir o meu boa tarde a todos os ouvintes que nos escutam e que podem, interagir nesse momento que nós vamos fazer aqui uma discussão, um diálogo sobre a questão da prevenção às drogas na nossa cidade de Ipu. Bom, nós estamos com os nossos telefones 996262726, 992004046 e 3683-1204. Continua ainda a mesma coisa dos 9, vai ser 60 dias, mas você já pode ligar com outro 9 já na frente, que dá certo também. Estou com o Zap aberto, quem tem meu número, estou com o Facebook aberto, e estou lá em Alagoas com o jornalista César Oliveira, que eu quero cumprimentar também, César Oliveira. Hoje a gente vai abrir este quadro aqui, nesse bate-bola, nesses questionamentos, ao Cabo Miranda, que faz um trabalho de combate às drogas aqui no município do Ipu. Te cumprimento, meu boa tarde, que seja sempre bem-vindo ao microfone da Rádio Regional do Ipu, jornalista César Oliveira. Boa tarde, Hélio, boa tarde, amigos ouvintes do programa FD, a todos os colegas componentes do estúdio nesse momento. E à distância, um abraço ao entrevistado de hoje. O tema que você traz para discussão, ele me chama muita atenção. Ele é de uma importância fundamental na minha função de educador. E eu recebi, Hélio Lopes e amigos ouvintes, de uma psicóloga amiga minha, um texto muito importante, que eu gostaria que todos no estúdio, o entrevistado principalmente, e as famílias que estão agora, na hora do almoço, assistindo esse programa, que vai debater uma das doenças mais ferozes que a humanidade passa hoje. Não é só o Ipu, não é só o Brasil, é a humanidade, que é a questão das drogas. Portanto, observe o simbolismo, o significado desse texto que eu vou passar a ler agora. Era uma vez um rato que, olhando para um buraco na parede, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo o pacote, pensando logo no tipo de comida que poderia haver ali naquele pacote. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda e advertiu a todos: há uma ratoeira na casa. Desculpe-me, seu rato, disse a galinha. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda. Desculpe-me, senhor rato, falou o porco desta vez, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado das minhas preces. O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não, completou a vaca. O rato, então, voltou para casa, cabisbaixo, abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa e aí foi picada pela mesma. O fazendeiro logo levou imediatamente sua esposa ao hospital, mas ela voltou com febre. Mas todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma cantia de galinha. O fazendeiro então foi para o pátio, pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral e o fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo.
Moral da história. Moral da história, na primeira vez em que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se de que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Esse texto é de um significado fundamental para o que vai ser debatido nesta mesa hoje aí no estúdio da Rádio Regional, que é família versus droga. A droga hoje, ela não está só na família nuclear. Ela não é de interesse apenas de pai, mãe, filho ou filha. É da família extensiva. São os parentes mais próximos, a vizinhança, a comunidade, o município, o estado e a nação. Porque a droga é uma epidemia internacional. Portanto, Hélio Lopes, esse texto é de uma riqueza profunda. E não esqueça, o problema nunca está só no vizinho. Amanhã, cedo ou mais tarde, ele chega até nós. Eu fico à inteira disposição aqui, por telefone, fazendo esse meu comentário sobre a minha participação hoje, refletindo com todos sobre esse texto. Enquanto você falava desse texto... E todos achavam que o problema não envolvia eles, acabaram sendo vítimas da sua indiferença. Enquanto você lia esse texto, Francisco José disse que tinha participado de palestras com esse texto, e a gente via a importância, o significado, uma moral da história que termina, que chama mais atenção. Mas eu estou recebendo o nosso convidado e nós vamos fazer esse bate-bola Ipu, Estúdio da Regional, Alagoas, capital, Maceió, capital de Alagoas. Mas eu quero falar de um trabalho realizado há muito tempo no Ipu. Queria deixar bem à vontade o Cabo Miranda para ele dizer o que é ProERD e quando esse ProERD surgiu aqui na cidade do Ipu. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde. Nós temos a satisfação de fazer o programa de resistência às drogas e à violência na cidade de Ipu há mais de 10 anos e de uma forma ininterrupta, que é o mais importante. Todo programa, para poder surtir um efeito, ele tem que ter uma continuidade. E o ProERD, desde 2004, no último semestre de 2004, mas especificamente no segundo semestre, começou a primeira turma de ProERD. E até hoje, nunca deixou de acontecer o curso de prevenção às drogas com as crianças nas escolas. Esse é um programa da Polícia Militar, Cabo Miranda? Exatamente. É um programa que a Polícia Militar adotou. Na verdade, ele tem origem nos Estados Unidos. Em 1983, começou lá na cidade de Los Angeles. Os policiais americanos começaram a desenvolver esse trabalho, principalmente com a epidemia das drogas lá. E aí, como a lei lá é mais severa, principalmente em relação a crianças, né? E a droga passou a ser um fator de risco que estava envolvendo muitas crianças, não só a droga, o abuso de droga, mas a criminalidade. Consequentemente, muitos jovens estavam sendo presos. E aí houve uma reunião entre os policiais desse estado, uma universidade, professores, psicólogos, sociólogos, e reuniram-se e criaram esse programa que se espalhou depois para todo mundo. E no Brasil nós temos aí quase 15 anos de ProERD. Essa parceria, por exemplo, no município do Ipu, é a parceria com os prefeitos? Nós temos uma parceria, na verdade, né? É polícia, escola e família. Quando fala assim escola, quando da rede municipal, né? O gestor municipal, ele assina um protocolo de parceria com a Polícia Militar, na qual ele vai fazer uma parte do programa, né? É porque toda vida eu vejo as crianças com a camisa, né, do ProERD. Exatamente. E eu sei que são crianças carentes, e eu acho que é ali é que entra o poder público no patrocínio, né? Pronto, e nós temos aí, dado pela Polícia Militar, né, como uma parte que cabe à Polícia Militar, o profissional, um policial qualificado para fazer esse curso, para ministrar esse curso, como também os meios de condução, né, de locomoção, o livro, que o Estado também está proporcionando, material, diploma, que vem do Estado também, uma parte, e às vezes quando falta, a Prefeitura, lá no protocolo, diz que ela tem a responsabilidade de cooperar com o material também, e por final a gente sempre, nas formaturas, premia o aluno, né, por seu mérito de ter concluído o curso, com uma camiseta com o slogan do ProERD, e aquela camisa ela vai mais do que só um prêmio.
se a gente percebe no IPU que muitas crianças usam essa camisa com muito carinho, não é só mais uma camisa, eles têm um carinho pelo programa, e aquela camisa, além de estar vestindo, né, aquele jovem, está apontando para a comunidade que ele é um aluno que fez um curso de prevenção. Então serve também como um escudo, né, como um escudo para a sociedade apresentar o seu ponto de vista, que é o não contra as drogas, né? E como é que ele aprende a dizer esse não? Essa é a minha pergunta para passar aqui para Alagoas, depois a gente voltar aqui, continuar essa conversa. Nós vamos Alagoas, Ipu, e questionando aqui, sabatinando o Cabo Miranda. Como é que ele aprende a dizer esse não? Ok. O curso do ProERD tem evoluído muito, né? Desde 83... São vários anos de estudos e a cada ano ele se aperfeiçoa. Recentemente, há 2 anos atrás, eu fui fazer uma nova capacitação lá no Paraná. Os policiais americanos vieram fazer essa capacitação com todos os mentores do ProERD aqui no Brasil, já trazendo uma nova metodologia, né, baseada em pesquisas, em resultados, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Na verdade, o ProERD que é conhecido como Dairy America lá nos Estados Unidos, e na maioria dos países também ele é reconhecido como Dairy, né? Dairy America. E esse programa, ele está usando atualmente o modelo do construtivismo. A gente, na verdade, não ensina só o aluno a dizer não, né? A gente vai questionar esse aluno, nós vamos querer que ele diga para o policial, para o instrutor que está ali na sala de aula, por que devemos dizer não. Ele tem que dar os motivos que ele tem. Então, não é só aprender como se fosse uma coisa decorada, né? Nós vamos tirar dele a informação, porque ele mesmo é capaz de compreender, de entender o perigo das drogas. Claro que a gente vai facilitar, né, esse aprendizado, mas é ele que constrói. É ele que constrói essa consciência de que a droga é um mal, né, de que a droga traz prejuízo à sociedade, poderá ser um fim para a vida de um jovem estudantil, um fim para a carreira que ele tanto sonha alcançar. Então, ele constrói esse conhecimento na sala de aula durante 10 encontros, né? É uma aula por semana. O curso é uma hora cada aula. A média de umas 55 minutos cada aula, uma aula por semana. Então, no final do semestre, ele está apto a tomar suas decisões positivas, mas baseado na própria experiência que ele teve. Cabiranda, tem ouvinte no ar. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Luciana da Lagoa. Olha, eu queria perguntar a ele como é que a gente faz para colocar a criança, que eu tenho uma menina de 11 anos, ela só vai me perguntando quando é que eu vou botar ela nos escoteiros, que ela tem um primo, que é o Diego, lá das Pedrinhas, que faz também. Só vai chamando ela. Aí um dia eu perguntei a ele o que precisava. Ele disse que precisava pagar não sei quanto, comprar não sei o quê. Aí já que ele está explicando, eu queria que ele explicasse como é que a pessoa faz. Ela é da Lagoa e quer saber se paga alguma coisa. Como é que faz para entrar nesse programa do ProERD? Eu não sei se ela está confundindo com os escoteiros, né? Pode ser também. Eu entendi aí. Porque você tem a cara dos escoteiros também, né? Porque foi uma no ação final que a gente fez. No final a gente fala também do escotismo. Então, eu acho que ela deve estar confundindo. Mas falando especificamente do ProERD... Aproveitar para dizer, para quem ia perguntar isso, exatamente, dizer como é que faz para entrar nesse programa, qual é a idade, quem procurar, como é que se faz? Na verdade, existe um estudo na psicologia que diz que a melhor idade para se influenciar uma criança, um jovem, né, que está nessa fase aí entre a pré-adolescência e a adolescência, é entre 9 e 12 anos. É a idade onde ele é mais sugestionado, né, positivamente ou negativamente. Entre 9 e 12 anos. Entre 9 e 12 anos. Por isso que é super importante que nessa faixa etária... A filha dela está dentro da idade, que tem 11, né, cara? Exatamente. Que ela tenha modelos positivos para que ela possa estar admirando, né? É provado também que os pais, nesta época, já perdem um pouco do modelo, do referencial. As crianças começam a admirar mais os professores, começam a admirar mais os colegas de sala de aula, né? O pai tem uma influência muito forte... Os cantores, jogadores de futebol, música. Né? Os pais têm uma influência muito forte na formação da personalidade de um jovem até 9 anos. Até 9 anos. Depois disso, ele passa a querer formar uma personalidade baseada mais no que é apresentado pela sociedade. É aí que entra o ProERD, né? O ProERD já vem mudando esse paradigma na sala de aula de que o policial é repressor, que o policial é mau, que inclusive
muitos pais, por desconhecimento ou por ignorância mesmo, né, colocam esse medo nas crianças. Ó, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Às vezes cria no imaginário da criança uma ideia de que o policial é um carrasco, né, uma pessoa que está ali para maltratar. Quando, na verdade, nós devemos colocar os papéis, esclarecer o papel do policial, né, e do, vamos dizer assim, do criminoso, que é, sim, um elemento nocivo à sociedade. Então, o policial, quando chega, a primeira coisa que ele tira na sala de aula é esse modelo de paradigma de que o policial é mau. As crianças vão ver que o policial, na verdade, é um ser humano. Era um aluno igual a ele, um dia desse na sala de aula, né? E eu brinco muito com isso. No primeiro dia, a gente vai todo uniformizado, as crianças ficam tremendo mesmo, sabe? E a gente percebe esse grau de medo que as crianças têm da força policial. Eu, quando era criança, eu tinha um medo danado de polícia. Quando eu via, eu dizia, rapaz... Principalmente porque... porque tá armado ali, você é um impacto, né? Exatamente. Você é acostumado a ver só as pessoas normais, de camiseta, então você vê alguém uniformizado e armado, assim. Eu, quando era criança, eu tinha um medo tremendo da polícia. Até tenho dito que as crianças perderam esse medo pelas informações que tanto tem. Mas eu queria que você fechasse pra gente ir a Alagoas, que o nosso jornalista com certeza tem uma indagação. Então, é sobre como é que faz para entrar, para participar. Eu ia concluir. Porque o PROERD, ele é ofertado ao 5º ano de ensino, prioritariamente, pelo que eu já expliquei, pela questão psicológica da idade da criança, né? Então, não é que o pai vai colocar a criança no PROERD. O PROERD que chega à escola, por essa parceria que tem com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Educação, com as diretoras, com os professores, e a polícia oferece esse serviço de prevenção às drogas ao município, né? Tem muitos municípios aí querendo, infelizmente não existe policiais suficientes para fazer esse trabalho. Qualificado, preparado, né, para isso, né? Também, porque tem que ter um perfil, tem que ter uma qualificação, uma formação adequada, né? E nós temos mais um aspecto importante que é bom frisar, que é a questão do voluntarismo. O policial PROERD, ele é voluntário, né? Então, é outro aspecto que dificulta muito. Nós temos aí, eu mesmo sou um dos formadores dos policiais PROERD no Ceará, né? E nós temos mais de 300 policiais com diploma, mas atuando mesmo no Ceará nós temos uns 40. São justamente... Então, além do trabalho policial, agora esse trabalho do PROERD é um voluntário. É um voluntário. E, inclusive, é por isso que dá certo. Porque os que estão fazendo, fazem com amor. Tanto tempo que a gente fala desse assunto e eu não sabia disso. Fazem por dedicação, fazem porque acreditam na causa, né? Apesar de ser pouco. Deixa eu ir a Alagoas. Jornalista Souza Oliveira, Tim, agora vai deixar você perguntar, se Deus quiser, qual é a indagação que você tem para o Cabo Miranda, que ensina as crianças e adolescentes a dizerem não quero participar desse mundo cão. Hélio, Cabo Miranda, eu acho de muita importância o que ele disse, principalmente na parte psicológica da formação de uma criança. Nessa transição da infância para a adolescência, a partir dos 13 anos é quando o jovem está suscetível a sofrer influências externas, como ele falou. Nesse momento, dessa transição de idade, que o jovem entra na adolescência, ele é mais respondão dentro de casa e mais receptivo para as influências externas. Essa questão da droga causa uma certa celeuma dentro de casa, por ainda ser considerado, além do preconceito e além da cultura de se achar que as forças do Estado são repressoras da droga, os pais também ocultam, a família esconde, inicialmente se envergonham de dizer o problema que tem em casa para o vizinho ou para alguém que possa ajudar, com medo do preconceito, do bullying, de dizer que o vizinho tem um filho que é maconheiro, que essa expressão até para se ouvir, ela é muito forte. Mas o adolescente, ele precisa do encaminhamento, e o trabalho que ele tem feito aí, eu acho de fundamental importância ali em Fortaleza, na minha querida cidade de todos nós cearenses. Eu trabalhei com o Dr. Silas Monguba no Desafio Jovem, que já trabalhava com drogados naquela época, não era tão pesada a droga como é hoje, ela não tinha outras opções, era muito leve, mas já se fazia esse trabalho profilático de tirar a juventude da droga. O que eu queria perguntar ao nobre entrevistado é que trabalho tem sido feito com a família, se ela é copartícipe da questão da droga.
exatamente pelo contexto que eu acabei de colocar aqui do texto. Observaram todos os senhores que o rato estava preocupado, mas a galinha e o porco e a vaca se disseram distanciados do problema, acabaram sendo fatores de consequência das suas indiferenças. Ou seja, essa família, ela sabe encarar quando um jovem está em casa de uma forma diferenciada do seu comportamento cotidiano, diário. O que papel tem a escola, a comunidade, os preconceitos sobre tudo isso, a iniciativa de um instituto, a iniciativa do voluntarismo, isso é interessante. Esse trabalho do construtivismo que ele falou é de fundamental importância. A palavra não, ela é mal vista pelo adolescente. Ele tem uma personalidade em formação e acredita que é a partir daí que ele se torna adulto, portanto, senhor de suas atitudes e de seus atos. Quando, na realidade, ele ainda está rodopiando na sua formação de personalidade. O trabalho de quem quer fazer com que esse jovem se distancie da droga é a partir daí. Se assim tivesse uma integração, família, escola, sociedade, município, estado, nós teríamos menos viciados no mundo inteiro. Essa que é a grande verdade. Agora, por onde se começa no vício da droga? Pelo tabaco, o cigarro, que é uma droga lícita, e pelo álcool. Daí desencadeia outros tipos de droga que levam à dependência. Os especialistas dizem que quando um jovem começa a fumar a maconha, ele vai sofrer da chamada síndrome da apatia, síndrome da amotivacional. O que é essa síndrome amotivacional? Ele fica passivo, ele fica alheio às coisas sociais, fica arredio da comunicação. E isso causa no jovem, quando ele se distancia, fica isolado, fica ali no canto, na linguagem popular, incender nesse jovem uma ansiedade. E aí a dose da maconha vai ser muito maior, ele vai sair da simples folha para aquela maconha mais pesada. Aí daí vai para o crack, que vicia no primeiro trago que se dá. Então eu pergunto ao nobre entrevistado e me despeço daqui de Alagoas. Que trabalho tem sido feito pela sua iniciativa no que tange a reuniões com a família, para tratar exatamente do paradigma de que a família não pode ter vergonha de contar para o vizinho e de pedir ajuda. Eu fico por aqui ouvindo todo esse programa, que esse debate é muito rico e me chama muita atenção. Boa tarde a todos vocês do Ipu, ao meu querido e minha querida ouvinte do programa FD. Quarta-feira nós estaremos de volta e eu estou aqui de Alagoas ouvindo na companhia de diversos profissionais de todas as áreas. São 7 pessoas, Hélio Lopes, de amigo ouvinte e amigo ouvinte, que está, nesse momento, sintonizado daqui de Alagoas com a Rádio Regional. Boa tarde a todos. Grande abraço, meu irmão. Quarta-feira no quadro O Brasil Tem Jeito, o jornalista César Oliveira questiona as condições do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Você ouviu o questionamento dele relacionado à família Cabo Miranda? Eu gostaria de agradecer a participação aí do nosso jornalista César, né? Ele é professor, jornalista, palestrante e advogado. Muito bem, uma ilustre pessoa, né? E marqueteiro, né? E agradeço a participação e a colaboração. O Proerd, na verdade... E namorador também. Eu tinha que dizer essa qualidade, né? E muito namorador também, viu? O Proerd, ele trabalha num tripé. É polícia, escola e família. Né? Em cima desse tripé é que é desenvolvido o programa. A polícia, como já falei, né, disponibiliza o policial, as condições para que ele chegue à escola. A escola acolhe esse policial. A aula ela é ministrada juntamente com o professor. Não é o policial entra, o professor sai. Há uma parceria entre a escola, né, desde a direção, desde o porteiro, que a gente vai começar a conversar com o porteiro para saber como é que está o ambiente da escola. Dificilmente ou quase nunca a gente teve problema aqui com tráfico na escola. Pelo menos na escola onde tem o Proerd, a gente tem atenção total, né? E já teve alguns casos, mas que foram repelidos rapidamente, só com a presença do policial. E por saber que o policial está toda semana na escola. Então isso aí já é um fator de proteção muito grande, né? A presença do policial na escola ali, além de como um formador, um educador, também como alguém que está ali para prevenir algum ato delituoso na área da criminalidade ou até mesmo da questão da drogadição.
E a família entra, claro, ela não pode ficar fora desse tripé, né? Faz parte do programa. Ela entra a partir do momento em que a gente convida as famílias para fazer uma palestra, para preparar esses pais, né? Para que eles possam compreender essas mazelas que estão aí na sociedade, como proteger seus filhos dessas situações de oferta de droga, quais os perigos que ele está correndo, né? Os perigos reais mesmo, porque nós temos o conhecimento, temos a prática da rua, então a gente pode estar, além de ter o conteúdo teórico, a gente pode estar transmitindo para eles o que nós vemos no dia a dia. E no final do curso tem a formatura do ProERD. Agora mesmo, estamos programando aí para entre os dias 22 e 23 agora deste mês, dentro da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, nós vamos pretender fazer aí, salvo engano, 6 encontros com os pais, né, nas escolas, principalmente as escolas que são periféricas, as escolas que a gente atende, não são só as periféricas, mas a prioridade são elas que estão numa situação de mais risco. Mas a gente também atende as escolas particulares, as escolas do centro da cidade, como atendemos as demandas que é possível. E a gente faz essa parceria, a gente passa essa palestra para os pais, essa palestra informativa com eles, e eles passam a colaborar com o programa, né? Até mesmo, como eu falei, o programa tem só 6 meses de duração. Depois o aluno leva o conhecimento, leva o diploma, que é emitido pela Polícia Militar, de aluno ProERD, que faz uma promessa nessa formatura de resistir às drogas e à violência, uma promessa pública, onde isso ali marca muito o imaginário da criança, ele não vai esquecer nunca daquele momento, né, que foi tão importante para ele. E como também sai com a camisa, que nós já comentamos, patrocinado geralmente pela prefeitura, que sempre vem apoiando nesse sentido, que ele vai vestir, e aí o pai entra com a responsabilidade de dar continuidade a esse aprendizado que ele teve na sala de aula. Inclusive, toda a aula do ProERD, toda semana tem uma aula, como eu já falei, né? Essa aula tem sempre uma atividade chamada Conversa em Família. Então, ele leva o livro para casa, ou a folha, que é a Conversa em Família, e ele vai debater aquele assunto com o pai dele, durante aquela semana. Quantas crianças ProERD, quantas crianças... PST ao Cabo Miranda, quantas crianças foram formadas de 2004 para cá e aprenderam a se proteger contra as drogas, Cabo? Ok, quando você me recorda aí de 2004 para cá, eu me lembro até do meu comandante, na época, Capitão Assis, né? Capitão Assis. Muito boa, que hoje é coronel, tá no batalhão lá de Foi para Camusim, depois foi para... Agora tá em Canindé. Canindé. Até o saúdo, muita gente aqui no Ipu tem um enorme respeito pelo coronel Assis, né? Então, desde aquela época, de 2004 para cá, nós já formamos e com uma grata satisfação, até mesmo porque, como conterrâneo, né, eu me interesso muito em fazer a minha parte. Fazer a minha parte, como já falei, até uma questão de voluntarismo, e não deixar passar nenhum 5º ano, já que baseado nesse estudo da psicologia, né, que é a melhor hora, então desde 2004 para cá não passou nenhum 5º ano na sede do município, não posso dizer em todo o município, mas também atendemos, não só eu. Gostaria até de recordar que quem começou esse trabalho foi o Sargento Pereira, né, e depois eu continuei com o policial, na época, policial Barros, que hoje é o professor Iramar, historiador. Eu me lembro do Pereira também. Pois é. Muitas vezes ele veio aqui e a secretária era até a dona Natália Viana, na época. Exatamente. E agora, recentemente, o policial Fabrício também estava me apoiando, me dando suporte aí. E nesse momento ele está em Tianguá, fazendo lá esse trabalho de prevenção e trabalhando também na rua. Nosso batalhão fica lá. Então, desde esse tempo para cá, somos contabilizando todos os policiais que já passaram comigo aqui no Ipu, foram quase 9.000 alunos diplomados. Não é uma palestra, é um diploma de um curso, né? Na verdade, mais exato mesmo, 8.930. Eu tenho até aqui a relação por escola de quantos alunos foram atendidos, porque isso aqui tudo a gente tem catalogado, né? É feito um cadastro de cada aluno, nós temos todos os documentos, os ofícios, tudo guardado, arquivado, até para uma possível pesquisa, se algum estudioso aí quiser fazer uma pesquisa na área da prevenção às drogas e quiser incluir o ProERD, né, como um fator de proteção, vai ter esses dados comigo, desse trabalho realizado aqui no Ipu, e poderá fazer uma pesquisa comparando outros municípios
próximo, né, a relação de uso de droga, e a gente tem a confiança de que esses alunos passaram por um curso de formação, né? Não é uma simples palestra que já é muita coisa. Uma palestra também já pode mudar uma decisão de uma pessoa. Se é uma palestra bem orientada, motivacional mesmo. Mas o curso, ele cria o vínculo com o instrutor. As crianças passam a respeitar, a admirar. Mais de 20% da população do Ipu, né? Mais de 20%? É um percentual grande. Aqui né? 41 mil que nós temos aqui no Ipu, né? Da sede, né? É. Só que aqui envolveu também alguns distritos, né? Como o do Engenho dos Belém, Abílio Martins, Flores. Não, 41 mil na cidade toda, no município todo. Pois é. Então 10% da areia, 4 mil. 20% 8 mil, então a gente fica muito feliz, superior a 20% da população. Muito feliz em saber que durante esse trabalhinho de formiga, né, ao longo prazo, surte esse efeito. E nós temos aí agora, Hélio, uma oferta do curso para o 7º ano. A gente aplica esse curso do 7º ano, que já é uma outra linguagem, uma linguagem mais jovial, né, com vários vídeos, são aulas. Inclusive as aulas do ProERD agora todas são de multimídia, não existe mais aquela aula com giz, né? Toda é com projetor, com imagem, com vídeo. Então são aulas muito interessantes que o aluno realmente aprende, interage, participa. Então nós no momento não estamos trabalhando só o 5º ano, a gente faz o 5º ano como prioridade, mas quando sobra espaço na nossa carga horária, a gente atende do 7º ao 9º, como um reforço. Então desde o ano passado que a gente vem reforçando, fizemos no ano passado na Escola Murilo Rocha Aguiar, no Ensino Fundamental 2, foi um sucesso. Nesse ano a gente está fazendo na Escola Abdias Martins, né? Lá, só nesse ano a gente está atendendo do 5º ao 9º, 241 alunos do 5º ao 9º, né? E é uma escola que a gente sente a necessidade de estar presente, porque não só lá, mas como foi falado aqui pelo jornalista, né? O problema das drogas generalizou, em todos os ambientes, não só mais nas periferias, mas inclusive na cidade, nas famílias, e é uma tristeza. A gente faz o trabalho também de ajuda, né, aos dependentes químicos, que a gente pode falar em outro momento, e a gente vê que são muitos. Apesar do esforço para prevenir, são muitos casos que surgem de jovens se envolvendo com droga. Então, não é uma salvação, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Agora, a gente tem certeza de que desses quase 9 mil alunos, a grande maioria não se envolveu com drogas. Aí, o Ipu tendo quase 9 mil alunos. Eu vou lhe perguntar, agora eu vou entrar num campo mais diferente. No final, vou deixar o microfone, Cabiranda, para o senhor falar alguma coisa que a gente não pergunta. Mas eu vou perguntar o seguinte: por que é tão difícil combater o traficante? Porque combatendo o traficante, reduzindo o traficante na sociedade, para o usuário vai ser mais difícil. Então, não tendo a oferta, fica mais fácil combater, mais fácil os jovens, os adolescentes, até crianças ingressarem nesse mundo cão. Eu te pergunto, por que é tão difícil, pela experiência de policial, desse tempo todo como um instrutor, um homem que está ali estudioso, dedicado a essa questão da prevenção, e na área policial, que o senhor é um policial, como é que é tão difícil? Por que é tão difícil combater, levar o traficante para a cadeia? Bom, se a gente for analisar o problema do tráfico de droga, o problema não é só local, né? Na verdade, a responsabilidade de impedir que as drogas entrem no Brasil, que a droga, a cocaína, a própria maconha, o crack, não são produzidos no Brasil. Todo mundo sabe disso, que o tráfico de droga internacional. A primeira responsabilidade deveria ser da Polícia Federal, né, de impedir essa entrada no Brasil. Então, se existe falha, já começa pelas fronteiras do nosso país, que nós sabemos que é muito grande para ser toda protegida, né? Nem nos Estados Unidos, que é murado, nós sabemos que a fronteira dos Estados Unidos com o México é um muro, um policiamento constante, e entra droga lá. Então, é um problema muito sério, porque envolve dinheiro, né? E onde vai o dinheiro, tem a ganância e acaba afetando muitos, inclusive pessoas influentes, né, da sociedade, às vezes são descobertas aí nesse comércio ilegal das drogas.
E aqui na nossa realidade do Ceará, a Polícia Militar tem se intensificado um trabalho, inclusive falando no Coronel Assis, né? Recentemente foi apreendido uma quantidade muito grande de droga lá em Canindé. E vinha como essa droga? Vinha de jatinho. Vocês viram essa matéria, né? Caiu aqui derrubaram aqui na Pedra Branca, então, né? Bem pra pertinho daqui do Ipu, né? Para você ver o poder que esse tráfico, esse comércio ilegal já está proporcionando a essas pessoas. Então o dinheiro corrompe muito as pessoas, né? E será se não tem políticos envolvidos, né? Será se não tem policiais? Será se não tem grandes empresários envolvidos? Então, isso aí é um trabalho que a gente entende que não se vai resolver de uma hora para outra, porque se entra é porque está havendo alguma facilidade, né? E essa facilidade tem que ser combatida. Então, é mais fácil, como já diz a frase, prevenir do que remediar. É mais fácil prevenir. Claro que temos que ter as forças de repressão aí atuando. Nós temos também um grande desfavor contra a nossa força policial, as próprias leis, né, que são fracas. E, às vezes o policial, quando a gente percebe um crime de grande vulto, você que é jornalista sabe muito bem disso, vai olhar a ficha desse cidadão criminoso, né? Já foi preso 15 vezes. A gente fica se perguntando até, rapaz, olha, ele tem uma ficha criminal monstruosa e está solto. Então, por quê? nós temos aí... Esse está falando de tráfico, está repercutindo agora, Camiranda, a prisão de um ex-assaltante do Banco Central, aqui em Fortaleza. O maior assalto, segundo maior assalto do mundo a banco. E ele fez esse furto, né, que fizeram aquele túnel, que isso virou filme até. Todo cidadão sabe aquela história. Ele foi preso ontem em São Paulo, ele foi preso pela ação do furto ao banco. Saiu para o Dia dos Pais, com bom comportamento o ano passado, e não voltou mais. Foi ontem em São Paulo, passou por uma viatura com os vidros baixos, muito lentamente, e aí quando viu a viatura subiu os vidros e acelerou, apressou a marcha lá. E aí a polícia, muito experiente nesses casos, passou o rádio para outra viatura. Quando interceptou o carro dele, meu amigo estava lá, não sei quantos quilos de cocaína, ele e uma mulher foram presos. E ele tentou chutar ainda o jornalista da Band, e botando boneco mesmo. E agora vai ser preso por tráfico. Aí essa questão que a gente se pergunta no Brasil, é muito fácil, o cara vai preso num dia, aí no outro dia tá solto, e fica essa indagação, porque tanta facilidade de prender e de se soltar. Pois é o que eu estava comentando, é um problema muito complexo, né? Não podemos colocar a responsabilidade só na polícia. Na verdade, a polícia é um agente da lei. E quem fazem as leis? Quem fazem as leis? Nós temos que cumprir o que está na lei, né? O juiz também, se ele solta o criminoso, é porque a lei diz que ele tem que soltar. Então, quem fez... Está cumprindo a lei também, cumprindo a lei. Né? Então, a gente tem que se questionar, usar o senso crítico e ver como está a legislação do Brasil, né? Será se está a favor do cidadão ou do criminoso? A gente há pouco aqui em off estava conversando sobre uma estratégia que os bandidos usam de andar vendendo, o traficante, né, quem passa a droga, anda com pouca quantidade de droga. Se for abordado pela polícia, ele vai dizer que é o quê? Traficante ou usuário? Usuário. Ele vai dizer que era usuário para ser beneficiado pela lei. Por que ele diz? Para ser beneficiado pela lei. Então, fica difícil combater. Ele responde só um TCO, né? E vai liberado. E vai para casa de novo. Continua a venda, né? Então, a polícia fica de mãos atadas. A gente só consegue fazer uma prisão realmente quando pega em flagrante. E para isso a gente conta com a parceria, né, do bom cidadão. Porque tem o bom cidadão. O bom cidadão é aquele que ajuda a polícia. É aquele que não quer ver seus parentes, seus vizinhos dependentes de droga. Então ele passa uma boa informação, anônima às vezes, né, para o 190, dizendo onde é que existe o crime, como é o nome do traficante. Ele não precisa se identificar. A partir daí, sim, pode ser feito um pedido de mandato de busca e apreensão nessa casa, nessa residência, né? E se for encontrado, que ainda tem essa questão de si, né? Porque o traficante como eu falei, é um grande comércio, ele está se modernizando, inclusive nas tecnologias, para vender e não ser pego. Então, quando a gente consegue apreender a droga e o vendedor, aí sim, existe uma lei mais rígida contra ele.
Olha, como é que o cidadão faz? Você falou do cidadão. Mas como é que ele faz essa denúncia? Ele pode fazer e ficar no anonimato sem aparecer. Exatamente. Porque é um campo muito perigoso, né? Não, a gente até orienta, nós temos uma aula isso aí no Proerd, a gente orienta que o cidadão ele deve fazer a denúncia anônima, para que ele não se envolva nesse problema, né? Porque realmente é um problema muito sério, onde se o cidadão se envolver, ele pode ser uma vítima facilmente desse comércio, que não movimenta só droga, movimenta armas, movimenta furtos, né? Assaltos. Então, nós temos aqui no Ipu uma realidade não diferente das outras cidades, que tem tráfico de droga, todo mundo sabe, não podemos esconder, mas nós precisamos expor também a situação, né? Principalmente das forças públicas que querem combater, mas se torna difícil. E quem souber de uma estratégia mais fácil pode nos orientar. O cidadão deveria participar desse processo. Bom, agora nós vamos entrar num campo, Cabo Miranda, professor também, que é para aqueles que não fizeram. 20 e poucos % tiveram o privilégio de ter um conhecimento, um contato mais aproximado, uma informação que é o principal para um cidadão, é ser informado, de não ingressar nesse mundo quase sem volta. Mas aí eu queria, para aqueles que não entraram, como a senhora ligou lá da Lagoa, filha dela tem 11 anos, quer entrar, quer participar, eu queria que esse momento se fosse utilizado para o senhor passar dicas, informações aos pais, informações aos avós, aos tios, porque tem pessoas que cuidam de adolescentes, de jovens, nessa faixa etária aí de 8 aos 15 anos, e seria interessante algumas dicas de como utilizar, de como proceder, para que essa pessoa nunca seja atingida, alcançada por esse braço tão perverso que é o traficante, que é o ingresso no uso da droga. Ok. Nós, como orientação para os pais, né, que nos escutam, existe uma estratégia de prevenção ou até de proteção para a juventude em geral, que é, na minha opinião, uma das mais fortes, que seria esse jovem estar em um grupo. Ele já está em um grupo, com certeza ele está matriculado na escola. Quando ele está em tempo integral, ele está muito mais protegido, né? Então, que os pais façam de tudo para seu filho ficar na escola, se tiver segundo tempo, ficar nesse segundo tempo, nas atividades na escola, que ali ele vai estar sendo supervisionado por professores, né? Por instrutores que estão ali fazendo esse trabalho. Inclusive, nós, antes de ter esse segundo tempo nas escolas, nós fazíamos um ensaio já dessa experiência. Eu acho que você lembra, nas Pedrinhas a gente passava a manhã e a tarde lá, trabalhando com essas crianças em grupos. É super importante que a criança não fique ociosa. Hoje nós temos uma sociedade que os pais trabalham muito, principalmente a mulher, né? A mulher hoje em dia tem que sair para trabalhar, porque a situação econômica está complicada para todo mundo. Então, e o filho fica com quem? Nesse contraturno? Fica fazendo o quê? E eu fico mais preocupado ainda quando eu vejo crianças, não é nem adolescente, crianças de 11 anos, 10 anos, na rua até 3 horas da manhã, né? E aí, cadê os pais? Cadê os responsáveis? Não estão vendo que ele está entregando essa criança para esse monstro, né, que são as drogas? Não está vendo que essa criança está em situação de risco? Então, nós temos que clamar à sociedade para que se volte, coloque esse olhar nos seus filhos, um olhar de proteção. O mundo, você mesmo coloca essa expressão aí, mundo cão, né? Não está de brincadeira. A oferta da droga, hoje em dia, virou um meio de vida para muitos. Não só de vida, mas de sustento do vício. Muitos que estão oferecendo droga aí é para manter seu próprio vício. Então está virando uma bola de neve. Eles estão envolvendo outras pessoas na dependência da droga para manter seus vícios. Por vez, aqueles também vão fazer a mesma coisa, né? E aí nós vamos ter uma sociedade doente pelas drogas. Infelizmente, já temos muito jovem envolvido com doença. E não é só menino, né? Quando a gente fala em droga, a gente imagina que os jovens, principalmente do sexo masculino, estão envolvidos. Nós já temos vários casos de meninas envolvidas com drogas. Então, nós já temos problemas demais. Músicas que incentivam a beber, é só o que a gente escuta, né? Se for falar nos estilos de música e o que a gente escuta nos meios sociais aí... Eu trouxe o padre Nonato aqui para falar de família. E ele disse, olha, ele lembrou do show do Piri Ferreira. Ele disse, um dos grandes ídolos hoje da galera jovem
tem um nome extremamente nocivo, que é o Wesley Safadão. Pois é, a gente até... Quando já passa aí, o Safadão. O que é o Safadão? O que é que o safado... Que adjetivo é esse? E qualidade? O que é que o safado realiza? Então, qual é a atitude do safado? Então, nós temos... safadeza, velho. Aí você tem vários tipos, né? Você pode levar para esse campo. Então E por que você é fã do Safadão? Porque você gosta de uma safadeza, é? Não, eu sou fã do Zeca Pagodinho. Tá certo. Sou fã do Zeca Então, Pagodinho. Porque gosta de pagode. Ele que gosta que do tem pagode até do nome, né? Zeca Pagodinho. Então nós precisamos, Hélio, pedir que os pais se responsabilizem. Na minha época, professor, nossos ídolos eram o Daniel Bond, era o Didi dos Trapalhões, né? Era esse pessoal assim que era inocente. E aí a sociedade começou a receber, importar os ídolos americanos, os ingleses. Aí daí que começou a ver esse hip hop, o funk, esses Proibidão. DJ, né? Esses DJ aí, o DJ que eu não tenho nada contra lá, o MC não sei o que, são meninos velhos que agora foi preso um no palco e tava uma polêmica danada na Rádio Bandeirantes, do Boechat, entrevistando lá uma socióloga, porque ele tava fazendo a apologia às drogas. E a polícia subiu, pegou, levou preso. E aí não podia prender ali, porque era só uma música, era não sei o quê. Foi enquadrado por apologia às drogas, levado direto para a delegacia. Acabou o show com 15 mil pessoas. Então tem toda essa situação que é externa e que está chegando dentro das famílias, né? É onde chega a responsabilidade do pai e da mãe, né? Que tipo de música meu filho está ouvindo? Qual é a influência que ele está tendo desses artistas, né? Qual é o referencial? E a gente vê a cada dia jovens na nossa sociedade se envolvendo com as drogas e a gente já vê que aquele jovem ali está largado, não está sob uma orientação. Então é super importante que esses jovens não estejam ociosos, que os pais procurem colocá-los em atividades, né, de segundo tempo, de reforço, atividade esportiva, tem o grupo de escoteiro, ou mesmo uma atividade na sua igreja. Temos que procurar esses apoios, né? Temos que procurar essas parcerias para nos ajudar. Já que a gente não está tendo mais tempo de estar ali com o nosso filho, como nós fomos criados, a nossa mãe em casa, né? Nosso pai trabalhando e nossa mãe em casa, cuidando da gente, da nossa educação, do nosso comportamento, nos policiando, já que a gente não tem mais essa família que pode policiar seu filho, que nós coloquemos ele em locais saudáveis. Essa é a grande estratégia, né? Para que esse jovem possa estar em um ambiente saudável. E dar limites. O pai tem que dar limites. Quando a gente vê um pai chegar para a gente, eu vou entregar para o conselho tutelar, essa frase me dói. É sinal que o pai já falhou, né? A família já falhou. E o conselho tutelar não vai cuidar de filho de ninguém, não. A função do conselho tutelar é preservar pelos direitos da criança e do adolescente, né? E encaminhar, caso ele tenha cometido algum delito, para ser corrigido, mas não entregar. Ninguém pode entregar um filho. Isso aí é abandono de incapaz. Eu estava ontem na novena do Sagrado Coração de Jesus, que está acontecendo, e vai até sábado, né? É a última novena. E estava conversando exatamente com a Cleide, esposa do Heriberto. Eu já me lembro quando eu era criança que os pais eles obrigavam mesmo a gente ir para a novena, para a missa aos domingos, né? Tinha essa influência dos pais, existia essa hierarquia em cima dos filhos. Tinha a presença de Deus nas famílias, então tinha uma boa orientação, porque é muito difícil você ver alguém que pratica a religião que seja dele, ele vive ali compartilhando no templo dele, na igreja dele, que ele tenha um descaminho. É muito difícil. A presença do divino, a presença de Deus é muito forte na formação de um jovem. E ontem eu estava vendo poucas pessoas, né, novena pequena, Sagrado Coração de Jesus. O Anselmo até me está mandando aqui um banner que diz: Festa do Sagrado Coração de Jesus. Estamos precisando. Pedimos a todos os cenáculos e paroquianos doações para a barraca do dia 11, amanhã, que é dos cenáculos. Precisamos de bolos, refrigerantes, creme de galinha e salgado. Nos ajude
Entre em contato no 99380255. Tá me mandando um banner aqui, o Zé Anselmo. Dessa falta dessa presença também de Deus, o professor Miranda, Cabo Miranda, também tem levado essas crianças, esses jovens também, para esse mundo diferente, que é o mundo da TV. Estão sendo educados pela televisão. Pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pela internet. E é mais uma preocupação para os pais hoje em dia. Os pais, muitos deles não sabem essa tecnologia, não sabem o perigo que é, né? A internet. Um jovem que fica em frente ao computador no seu quarto, ele pode acessar tanto conteúdos positivos, mas também pode acessar inúmeros conteúdos negativos, como pornografias, sites que promovem violência, promovem todo tipo de problemas que podem dar até uma personalidade até agressiva para esse jovem, como a gente já comentou aqui. Uma orientação para os pais em relação ao computador é que o computador fique na sala. A tela tem que ser visível para todos. Se o filho está usando, a tela tem que ser visível para o pai, para a mãe. Ele tem que ter essa autoridade. A criança não pode, de 12, 13 anos, estar trancada no seu quarto com o computador, porque corre esse risco. Ele pode estar recebendo influência de outro país, quem sabe, né? Temos vários pedófilos aí na internet, a caça de suas vítimas, então é um perigo muito grande. Bom, a minha pergunta final, para passar para as considerações finais, senhor, depois que entra, depois que é identificado, depois que está lá, já utilizando, o que a família pode fazer? Qual é a atitude da família em relação? Porque eu tenho visto o seguinte, todos que estão lá, eu já recebi visita aqui, já recebi pessoas pedindo ajuda para alguém pagar uma clínica, eu já encaminhei isso, principalmente da ex-administração, nós encaminhamos 2 pessoas que, graças a Deus, estão aí na vida delas. Eu não vou dizer o nome claro aqui, mas eu fui procurado. E a gente nota que quando entra aí a desperta. Não podia ter entrado disso, mas não tem como sair. Não consegue sair. Aí eu pergunto ao senhor, depois que entra, o que é que a família deve? Qual a atitude da família? Bom, nós temos aqui no município, né, o CAPS, que seria uma porta de entrada para quem está com esse problema da droga. A gente, quando fala no CAPS, né, imagina logo que é problemas para doentes mentais. E a dependência química, ela pode ser enquadrada como uma doença, como o professor já falou aqui, né? Uma doença psicológica, uma doença que causa um problema psicológico muito sério, né? E ele precisa ser tratado. Então, muitos casos podem ser resolvidos aqui mesmo. Essa era uma grande preocupação nossa. A gente que já fazia prevenção há 10 anos, não tínhamos nenhum meio, não tínhamos assim um recurso para ajudar esses que já estão com essa doença instalada, né, que é a dependência química. Então agora eu vou falar aqui como membro da igreja, que eu sou católico, nós como igreja, há quase 2 anos, ou há mais de 2 anos, quase 2 anos, nós criamos aqui uma pastoral, chamada Pastoral da Sobriedade. Atualmente ela está atuando lá no Santuário da Boa Vista, toda quarta-feira. Hoje à noite mesmo já vai ter o encontro lá. Não é só para católicos, é para qualquer pessoa que queira procurar a sua recuperação, né? A gente tem um momento lá que é como se fosse um momento a gente chama de autoajuda, né? A pessoa que é dependente, ela precisa de ajuda, mas ela tem que se ajudar. Esse é o grande problema. Eles estão tão afundados na dependência que não querem ser ajudados. E aí a gente também não só ajuda o dependente, né? O procurar ajudar, que é tão difícil. É tão fácil ensinar quase 10 mil alunos. E é tão difícil a gente ajudar uma pessoa a sair das drogas quando já está na dependência. Então a gente também ajuda os familiares. O familiar, a mãe, o pai desse jovem dependente químico, esse pai e essa mãe também adoecem. Né? Tem até um nome catalogado, é a codependência. Ele vai ter problema de depressão, problema de ansiedade, né? Ele pode gerar um outro problema de saúde grave, e eles não sabem como tratar esse problema, né? Às vezes ficam só rebatendo ou agredindo esse ente. Ele não entende que é uma doença. Então tem que ser considerado como uma doença, tem que ser tratada como tal, dentro da medicina e dentro também da espiritualidade, né? Dentro da
procurando uma força superior, porque realmente eles não têm essa força. Hélio, o tráfico de drogas movimenta 4,5% do PIB de todo o mundo. É um bom negócio para os grandes especuladores do capital. Envolve muita gente poderosa e o traficante é invisível nesse sentido. Ele condena publicamente o tráfico e trabalha no negócio de forma clandestina. No México, os traficantes participam ativamente da política, escolhendo os candidatos que devem ganhar. O atual presidente mexicano conta com o apoio declarado do tráfico daquele país. Quem diz isso é o César Oliveira, jornalista, participando conosco. Bom, eu queria passar aqui até mais tarde, mas infelizmente 2 horas o André Luiz está chegando para fazer o programa dele. E eu queria deixar bem à vontade aqui, Cabo Miranda, para que você fizesse suas considerações finais. Espero ter podido ajudar alguém que está com esse problema, que escutou, que pegou uma dica, que vai procurar uma ajuda. E eu queria, no final, fazer só um comentário sobre o Santuário Nossa Senhora das Graças. Ali à frente já ficou muito bonita, está precisando de ajuda lá. E ali, no Santuário Nossa Senhora das Graças, já foi algumas missas. E eu sinto que ali tem uma energia diferente. O padre lá, ele tem uma homilia diferente. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas algumas pessoas já perceberam isso, que eu percebi também. Lá, o padre fala com um estímulo diferente. Eu não consigo entender se é o posicionamento da igreja, se ele está se sentindo ali porque está vendo toda a cidade. Eu não entendo, não consegui compreender ainda sobre essa situação. Mas eu noto que lá tem uma inspiração diferente. Toda vida que eu vou à missa lá, a inspiração do padre é diferente em abordar determinados assuntos. Parabéns lá pela coordenação que você faz lá, com toda a equipe. E eu queria agradecer e dizer que foi uma entrevista muito proveitosa e que toda quarta-feira a gente está buscando trazer algum membro da sociedade, porque a gente leva a informação. O cidadão bem informado, ele sabe se resguardar, ele sabe ter segurança. Okay, minhas considerações finais é conclamar, né, a sociedade a entrar nessa luta conosco. Na verdade, a maneira como o nosso amigo aí, jornalista Sérgio Oliveira colocou, né, é uma responsabilidade de todos. E para isso eu pediria até que a gente se envolvesse mais. Já que os nossos jovens estão aí como refém dessa situação, cadê os adultos? Cadê os adultos que não se mobilizam? Ficam às vezes também só esperando pelas instituições, né? Só querendo ajuda. Só procurando ajuda, aqui claro. Nós temos a biodiversidade, aqui nós temos a ILCA, a FAI, esse simpósio do Marco Sampaio, que nós temos muitas entidades não governamental que atua bem nisso. Então está faltando uma força maior. É isso, né, que eu estava querendo propor, né? É uma ideia que a gente já vem amadurecendo, quando eu digo a coordenação da Pastoral da Sobriedade, né? Que não sou só eu, né? Existe um grupo que trabalha nessa pastoral, fazendo esse trabalho de acolhimento dos dependentes. E eu conclamo não só aos católicos, mas como todo cristão, como todo cidadão ipuense, a fazer sua parte, né? Fazer alguma coisa pelo comunitário, né? Tirar pelo menos 2 horas da sua semana. Será se é muito? Será se é muito, né? Tirar ali 2 horas da sua semana para fazer alguma ação comunitária no seu bairro. Porque se todo mundo pensasse dessa forma, existiria vários grupos, vários conselhos de bairro, existiria pessoas reunidas para pensar a segurança do seu bairro, pensar como proteger nossas crianças, criar grupos positivos, criar estratégia para envolver nossos jovens. Tem uma frase muito importante que diz que quando os maus agem, é preocupante, mas não é tão preocupante quanto a omissão dos bons, né? A omissão dos bons é muito mais preocupante do que a ação dos maus. Se o mal está agindo, é porque os bons estão omissos, né? Ficam só esperando, às vezes, também uma solução cair do céu, quando a gente mesmo pode fazer algo, ou pela igreja, né? Participando de movimento da igreja, ou uma associação de bairro, que a gente peleja tanto para que as comunidades se organizem, para que elas mesmo possam cobrar seus direitos, né? Cobrar ambiente para a sua comunidade. Promover espaço para a sua juventude, cobrar dos políticos melhorias no seu bairro. E tudo isso depende de uma filosofia de vida. Hoje em dia nós vivemos nesse modelo capitalista, onde cada um
cuida do seu, né? Cada um só pensa em se dar bem. Quando a gente não pensa comunitário, a gente vai sofrer as consequências, porque se eu não estou agindo, o traficante está agindo. O traficante está agindo. E atinge a todos, né? E como diz a história, vai prejudicar todo mundo, né? Então, por que a gente não pode se organizar? E eu tenho um grande sonho, não é meu, é da equipe da pastoral, de a gente ter no Ipu, futuramente, né? Isso aí só depende da população ipuense, das pessoas de bem de Ipu, a gente ter no Ipu uma casa de recuperação. Será que a gente não tem suporte para isso? Tem que mandar para Sobral, tem que mandar para Fortaleza, uma coisa caríssima, uma coisa dependiosa. Quando a gente vai pegar um dependente químico, é uma pessoa, geralmente uma pessoa que não tem condições nenhuma. Aí algumas clínicas cobram um absurdo para tratar aquela pessoa, né? Será que a gente não tinha condição aqui, nós, tantos filhos ilustres que estão em Ipu, de conseguirmos ali, eu penso que na serra, aqui na nossa serra, né, nos sítios aqui próximo ao Ipu, seria um ambiente ideal, um ambiente em contato com a natureza, né, que já é por si só já seria um ambiente acolhedor para essa pessoa que está precisando dessa recuperação. E nós temos várias casas terapêuticas que já fazem esse trabalho. Não precisaria nem a gente se envolver diretamente lá na ação terapêutica. Já existem várias casas terapêuticas que têm como mandar seus agentes. Agora eles precisam de uma logística. Então é um sonho que eu já pensei até em criar uma associação para esse tipo de coisa. É algo que ainda está amadurecendo. Se aparecer pessoas de boa vontade, unindo força, quem sabe a gente não consegue uma casa de recuperação. E eu penso que a nível gratuito, que tivesse uma forma de acessar essa casa sem ter que pagar um salário mínimo por mês. É muito dependioso de uma família que já recebe um salário mínimo ter que pagar um salário mínimo por mês para colocar seu filho dependente lá. Aí como vai se alimentar, sobreviver, né? Exatamente. Obrigado, Miranda. Nós estaremos sempre aqui à disposição para levar essa palavra, fazer esse conhecimento, esse contato, porque a sociedade bem informada, ela também sabe se proteger desse mal que atinge hoje, como disse o professor César Oliveira, o mundo todo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado a você, Hélio.